começar o programa para a gente falar sobre o que eu penso, por exemplo, a visão de autores da pátria sobre a crise econômica. E eu vou fazer o programa inicial baseado nesse assunto e vou abrir o debate aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso. E é interessante que você, que vai ser candidato nestas eleições, você compreenda essa questão da crise econômica, discuta a questão da crise econômica, porque a crise econômica nós estamos tratando dela de uma forma macro, mas eu vou falar por que eu entendo que os problemas da crise econômica começam na sua cidade, no seu município. E é interessante você saber desse detalhe para que você possa promover o debate e levantar propostas para a sua cidade. Ok? Então vamos lá. Crise econômica tem nome. Crise econômica, na minha opinião, se chama má gestão e corrupção. Longe, longe aqueles que acham que nós estamos vivendo uma crise por causa de corrupção. A corrupção, ela acentua, ela reforça a crise econômica que nós estamos vivendo. Eu acho que o maior problema da crise econômica não é a corrupção, por incrível que pareça. Eu acho que o maior problema da crise econômica que nós vemos hoje no país é a má gestão. Eu vou explicar por quê. Mesmo o corrupto, se ele soubesse administrar, se ele tivesse conceitos administrativos, organizacionais, se ele conhecesse a questão da rotina de uma administração pública, ele estaria desviando o dinheiro público, como ele já faz, na verdade, em algumas cidades e alguns estados desse país. Então, mas ele estaria promovendo uma boa administração. Mesmo ele tirando dinheiro público de forma corrupta, o Brasil não estaria em crise, algumas cidades não estariam em crise, alguns estados não estariam em crise. Então, a corrupção ela se soma à má gestão, né? Nós temos alguns hábitos, o brasileiro, nós temos uma educação aqui no nosso país. Eu posso falar um pouco disso com propriedade, que eu dou aula de educação financeira, eu também sou coach financeiro. E dando aula nessa área, nós fizemos algumas pesquisas, algumas perguntas aos brasileiros, e o mais interessante é o seguinte, o brasileiro ele vive com 120% do que ganha. Olha que resposta interessante. Vou repetir. O brasileiro vive com 120% do que ganha. O brasileiro não vive com 70% e economiza 30%. Ele não tem uma reserva, ele não tem poupanças, ele não tem investimentos. Eu estou falando a grosso modo, tá, gente? Fique tranquilo. Eu não estou falando de um brasileiro específico. Eu estou falando a grosso modo, por generalização. E nós vivemos com 120%. A gente ganha 100% e gasta 120%. E nos penduramos nos cartões de crédito, nos penduramos no fiado da padaria, no fiado do mercado, no fiado da academia, no fiado. Fiado é uma palavra muito comum no Brasil. E nas prestações, porque aí depois a palavra fiado ela mudou o conceito para prestação. Né? Mas a prestação num longo passado, lá atrás, se chamava fiado. A diferença é que você gastava primeiro e pagava depois. Agora você gasta e se compromete 30 vezes, 20 vezes, 12 vezes, 10 vezes. E as pessoas, elas, vamos lá, digamos que o salário seja R$ 1.000. Ela faz a prestação porque comprou televisão, paga R$ 100 a prestação. Ela faz a prestação do carro, comprou um carro parcelado, paga R$ 500 a prestação do carro. Aí já está sobrando só 400. Aí o mercado custa 550. Aí o aluguel, ou seja, o brasileiro tem por hábito gastar 120%. 120% do que ganha. E detalhe, hein? Tem gente que gasta mais do que 120%. Mas, via de regra, a média é 120%. Mas o que isso tem a ver com o Brasil, se isso é uma vida particular, se isso é um indivíduo? A economia de um país é o somatório da participação na economia de um indivíduo. Então, o sistema de compra, o sistema imobiliário, o sistema de mercado, o sistema de vendas, o comércio, a produção de alimentos, a produção de eletrodomésticos, o indivíduo
nesse mundo econômico, macroeconômico, com seus maus hábitos, somos nós, brasileiros, eu também tenho um monte de conta para pagar. Né? Fique tranquilo que eu sou educador financeiro, mas eu tenho maus hábitos também que eu preciso lutar contra eles todos os dias. Né? Nós aprendemos isso. A gente, quando você sai no cinema, você vai para um shopping para assistir um filme, e aí tá eu e a Aline lá passeando no shopping de mãozinha dada para assistir um filme. Você passou diante de uma vitrine, uma linda vitrine, e aí você vê um lindo relógio que você não tem, aí você fala assim, um reloginho a mais, um reloginho a menos, não tem problema não. Aí a sua esposa fala, pô, mas a gente já está devendo, a gente está pagando lá outra prestação, outro cartão de crédito, outra coisa toda, outra coisa toda. Mas esse reloginho a mais, um reloginho a menos, não vai diferença. E assim você vai. Fique tranquilo que eu não estou falando me referindo, eu estou falando de mim não, porque eu tenho já meus relógios no corpo. A Aline está do meu lado aqui para não mentir. Eu não compro relógio há muito tempo. Mas eu quero dizer que estes maus hábitos da gente sair de casa sem programação de compra e chegar com alguma coisa diferente em casa porque a gente comprou, é muito comum. É muito mais comum do que você imagina. Principalmente se você brigou com a esposa ou se você brigou com o marido. Principalmente se você acordou triste, você não sabe o que está mal. Você sai, você vai para a rua, você vai comprar um livro, você vai comprar um relógio, você vai comprar um perfume, vai comprar. Eu estou falando homens e mulheres, né? Vai comprar um sapato, vai comprar um vestido, vai comprar uma maquiagem nova. Porque comprar traz para dentro da nossa psique, para o nosso psicológico, para nossas questões internas, a sensação de reconhecimento, de pertencimento, de alívio. Estou fazendo alguma coisa para mim. Então, estes maus hábitos brasileiros, somados, né? Milhões e milhões de brasileiros com estes hábitos impactam a economia do país. E sem falar que quem ganha a eleição não sai de outro planeta. Não vem da Lua, não vem de Marte. Quem ganha a eleição, quem vira vereador é o seu vizinho. É você. É a pessoa que mora na tua rua, é a pessoa que mora no teu bairro. Quem vira deputado é um cidadão da sua cidade, do seu estado. Quem vira presidente do Brasil é uma pessoa desse país. E ele é brasileiro, ele também tem maus hábitos. Então, estes maus hábitos, essa cultura brasileira pela administração da sua própria riqueza, do seu próprio dinheiro, nós aprendemos de forma diferenciada. Nós estamos no topo dos países mais consumistas, né? E estes maus, por exemplo, eu vou confessar para vocês qual é o meu defeito de consumo. Eu tenho meu defeito de consumo. Ele está atrás de mim, está visível, né? Isso aqui, teve um amigo meu que é coaching também, ele falou assim, pô, legal aquele cenário que você montou para dar palestra lá no seu... Falei, não, não é cenário não, pô, é parte dos meus livros. Falou até que eu vou na biblioteca da AMAN, que é a academia militar que nós temos aqui. Você grava lá na AMAN? Você grava na AMAN porque tem uma biblioteca lá atrás de você? Eu falei, não, isso é na minha casa, isso é parte dos meus livros. E eu vou dizer uma coisa para você. Aqui embaixo, no segundo andar, eu tenho mais livros, 3 vezes mais livros que eu tenho aqui atrás de mim, né, Aline? Filmes, a Aline está lembrando. Sabe quantos filmes eu tenho? 1.500 filmes. Eu lembrei, né? Pensei que o meu consumo era só livro. Então, meu consumo é livro e filme. Eu não ligo para mais nada. Não ligo se a minha calça é de marca, se a minha camisa é de marca, se o meu blazer é de marca. Não ligo se o meu relógio tem marca. Eu ligo para comprar livro e para comprar filme. Eu tenho meu problema de consumo. E eu estou falando, você deve estar pensando no seu. O que você não consegue ficar deixando de comprar? Pois é, estes maus hábitos, estas programações que nós recebemos, faz com que a gente administre mal os nossos recursos, a nossa energia, o nosso tempo, porque nós trocamos tempo por dinheiro. Isso mesmo. Você fala, trabalho. Não, 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 não. Você vende o seu tempo para fazer alguma coisa e em troca disso você ganha dinheiro. Então, cada vez que você recebe dinheiro, você entregou tempo da sua vida. Então, você está trocando o seu tempo por quê?
O que você está dando em troca do que para dar o seu tempo da sua vida? Então, a crise econômica, eu dou nome para ela. Se chama má gestão e corrupção. E eu vou falar agora para você um pouquinho disso. Saiu um ranking agora recentemente e o Brasil ficou em 76º lugar no ranking sobre a percepção de corrupção no mundo. A nossa nota foi 38. Foi pela Organização da Transparência Internacional, no ranking de 168 países. Olha isso. E quais são os principais sintomas dessa nota feia que nós tomamos, dessa nota vermelha? Ela vai de 0 a 100. Isso é que nem você tirar a nota na escola. Ela vai de 0 a 100 e nós tiramos 38. Nossa nota está baixa, está feia. Mas quais são os principais sintomas? Escândalo na Petrobras. Problemas na economia. E, entre aspas, eu coloco má gestão. Crescimento do desemprego. E eu tenho falado, as coisas vão piorar. As coisas não vão melhorar. Elas vão melhorar, óbvio, um dia, mas elas não vão melhorar em 2016. O desemprego aumenta em 2016 e no primeiro semestre de 2017 nós vamos começar a retomar o crescimento econômico desse país. Anotem, eu não sou economista, hein? Não sou economista, não entendo desses números, mas eu tenho uma visão muito perceptiva por causa da observação. Eu sou muito observador. Eu leio o que acontece com a história mundial, leio o que acontece com o Brasil. Você pode notar, o Brasil vai começar o seu resgate econômico no final do segundo semestre de 2017. Então, cuide das suas reservas, economize suas energias, economize recursos, porque nós vamos melhorar, vamos começar a sair dessa crise econômica no final de 2017. Pode anotar isso que eu estou falando. Eu estou fazendo uma previsão, igual o Walter Mercado. Crescimento do desemprego. E você não vai acreditar. Nós dividimos essa posição nesse ranking mundial com a Bósnia, com a Herzegovina, com a Burkina Faso, com a Índia, com a Tailândia, com a Tunísia e com a Zâmbia. Países que não são desenvolvidos como nós, países que enfrentam conflitos, países altamente problematizados, estão no mesmo nível econômico, estão no mesmo nível de informações, de sensação com relação à corrupção. Mas, vou repetir, não confunda achando que a corrupção é o problema do nosso país, economicamente falando, e não é. A corrupção, ela reforça. O problema do nosso país se chama má gestão do país, dos estados, das cidades. E eu não vou botar 100%, porque nós temos cidades bem administradas, nós temos estados bem administrados. O Brasil, que eu não posso falar, porque nós estamos vivendo uma crise no governo federal, dado as denúncias, aos processos de corrupção que nós estamos vendo.